resolução para vocês não não perderem na informação, tá? Então, esse exercício aqui, né, Karine? Isso mesmo. Tá, então, olha lá, a gente tem aqui um mapa, tá? Topográfico, né, com as curvas de nível, tem uma indicação do norte, tá? Eu tenho uma escala aqui, 400 metros, eu tenho o ponto A marcado aqui em cima e eu tenho a localização do meu perfil, que é a localização X para Y, né? Então, meu perfil vai ser traçado nessa linha XY aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou traçar aqui vai ser a linha do perfil. Vou botar aqui de vermelho, tá? Só para a gente não se perder, tá? Então, o nosso perfil vai ser mais ou menos nessa direção aqui, tá? Perdoem a linha torta aqui, porque não tem como fazer a mão livre, é meio difícil mesmo. Então, tentar de novo. Tá? Deixa assim, não tem problema não. Só para a gente entender. Tá? Então, a gente tem aqui o nosso perfil, vai ser nessa linha vermelha, tá? Próximo passo que eu preciso definir aqui, né? Vamos ler o nosso comando. Então, a gente tem aqui que um furo de sonda realizado no ponto A, né, na cota 950 metros. Então, ele deu a cota do quê? A cota do ponto A. Então, tá aqui no A é 950 metros. Perfurou as seguintes litologias pela ordem. Então, siltito, folhelho, calcário, argilito, arenito, conglomerado e granito, com as espessuras: 100 metros de siltito, 100 metros de folhelho, 50 de calcário, 150 de argilito, 200 de arenito, 200 de conglomerado e 100 metros de granito, tá? Então, esse aqui é o nosso perfil, né? A perfilagem do poço, né? Perfil de sondagem que a gente chama. Então, pede-se completar o mapa geológico, tá? Nesse caso aqui, nessa questão em específico, tem que pintar o mapa. Eu não lembro se eu coloquei para vocês pintarem o mapa na questão da prova. Eu vou verificar isso depois, tá? Fazer o perfil geológico XY aqui na nossa linha vermelha que está super mal traçada, né? Fazer o perfil geológico. E ele dá duas informações aqui. Primeiro, no mapa, as curvas de nível são de 100 em 100 metros. E dois, as camadas são horizontais. Então, aqui eu tenho um perfil de rochas sedimentares com camadas horizontais e as curvas de nível são de 100 em 100 metros. Tá? Por que ele dá essa informação? Porque através disso aqui eu vou interpretar para saber quais são os valores dessas curvas de nível que eu tenho aqui. Tá? Como é que eu vou começar? Vou começar de cima para baixo. Se eu sei que no ponto a cota é 950. 950, então isso quer dizer que essa linha que está logo abaixo do A aqui é a linha de 900 metros. É a linha de 900 metros. E, consequentemente, eu consigo agora definir as outras cotas, já que eu tenho uma referência. Se as curvas de nível são intervalos de 100 em 100 metros, então, se aqui eu tenho 900, essa outra linha aqui é a linha de 800, tá? 800, aqui eu tenho a linha de 700, aqui eu tenho a linha de 600, aqui eu vou ter a linha de 500. Cheguei aqui 500. Aí, segundo ponto, a gente tem que olhar para o mapa, ver se tem alguma indicação de relevo. Aqui eu tenho drenagens traçadas nesse mapa, né? Essas linhas pretas aqui que entram são drenagens que estão entrando nesses vales aqui. Tá? Então, se aqui é um vale, quer dizer que o perfil continua descendo para cá. A mesma coisa aqui. Né? Então, se eu tenho 500 aqui, essa curva bem aqui está abaixo, ela vai ser, a gente vai considerar ela como uma curva de 400. Para cá continua descendo, então 300 e 200. Essa outra curva bem aqui, ó, ela já está acima, né? Aqui eu tenho 400, uma porção mais baixa, ela está aqui 500, ela é igual a essa daqui. Então eu vou botar 500 aqui, consequentemente eu vou ter 600 e 700 aqui. Vindo aqui para a parte sul do nosso mapa, né? Linha de 500, essa daqui, eu vou descer para cá, ó, tem uma drenagem, então está descendo o terreno. Então, se está descendo, essa daqui vai ser 400 também. E aqui eu vou ter mais uma de 300. Então, 300,
400, o perfil volta a subir para cá, 300, 400, então essa daqui é 500 novamente. Se essa é 500, essa daqui é 600. Essa daqui que está isolada também vai ser 600. Tá? Ela está aqui acima da de 500. Bem aqui eu vou ter 700 e aqui eu vou ter 800 metros. Retomando aqui para a porção sudeste do perfil, a última, né? A gente tem aqui a linha de 500, ó, 500 aqui e 500 aqui. E aqui eu estou com uma drenagem, então aqui eu estou descendo de novo. Então, se é 500 aqui, essa curva bem daqui só pode ser uma curva de 400 metros. E aqui eu tenho uma curva de 300 e aqui essa de dentro, uma curva de 200 metros. Tá? Então, com isso, eu tenho agora todas as altitudes do nosso mapa. Né? Então, a gente precisa fazer isso. Nesse caso aqui, eu preciso, como eu não tenho as curvas numeradas, eu preciso usar a informação que a questão me deu para poder realizar essa numeração. Tá? Com isso aqui, a gente vai construir o nosso perfil topográfico. Né? Então, deixa eu marcar de novo a linha do perfil aqui. Né? Então, a linha do perfil aqui, fiz um risco a mais ali. Tá? Então, a linha do perfil aqui, o perfil XY, né? Essa linha aqui vermelha, né? Essa linha aqui, eu tenho agora as informações de quais cotas ela ultrapassa, tá? Então, aqui a gente vai fazer o nosso perfil topográfico com base nisso aqui, tá? Eu vou abrir aqui uma página do Word que é mais prático para desenhar numa página maior. Tá? Então, eu vou fazer aqui só aproximado, tá? Não vou pegar exatamente ali as cotas para a gente não perder muito tempo. Tá? Então, vou fazer aqui onde está o nosso X. O nosso Y. Né? Então, aqui eu tenho X e Y. E a gente vai fazer a divisão aqui. Quais são as altitudes que a gente vai ter lá? Ó, o nosso perfil no X, tá? O X está aqui, ó, entre a cota de 800 e a cota de 900. Então, o X começa abaixo de 900 metros. Tá? Abaixo quanto? A gente pode aproximar aqui. A gente pode aproximar essa altitude, né? Ela está mais próxima de 900 do que de 800, então deve ser algo acima de 850, ali por 860, 870 aproximadamente. Não precisa ser certinho, tá? Só para a gente ter uma divisão. Então eu vou fazer aqui o meu perfil de 100 em 100 metros. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Tá? Lembrem que isso aqui, pessoal, eu estou fazendo aproximadamente aqui com meio centímetro, tá? No meu caso, isso aqui vocês têm que fazer. Se a questão pedir, vocês vão ter que fazer a escala, tá? A escala vertical do perfil. Tá? 100. Tá? Então, o nosso perfil, ele vai começar, como eu falei, entre 800 e 900. Eu tenho que ter isso em mente, tá? Guardar essa informação, que o perfil começa entre 800 e 900. Qual é a primeira curva de nível que o nosso perfil corta? Ele corta a primeira curva, vai ser a curva de 800. Aqui tem uma certa distância aqui, né? Isso aqui vocês têm que medir, tá? Não se esqueçam, a gente mede essa distância certinho, esse valor aqui, e transpõe isso para o nosso perfil, tá? Então, eu vou botar aqui aproximado, né? A primeira curva de nível que ele corta é a curva de 800. Então, eu vou fazer a ligação aqui no gráfico. Tá? Então, primeira curva de nível está aqui, 800 metros. A segunda curva, logo adiante, é curva de 700. Então, um pouquinho adiante aqui. 700. 600 logo mais.
Aí ele corta a curva de 500 aqui. Depois ele passa por uma drenagem, tá? Ele não chega a cortar a curva de 400, ele vem, passa por essa drenagem, depois ele corta novamente a curva de 500 mais adiante, tá? Então a gente vai voltar aqui, curva de 500 mais adiante um pouquinho. Então ele vai cortar novamente a curva de 500. Segue um pouquinho e ele volta a cortar novamente a curva, ele não toca nessa curva de 600, ele corta uma curva de 500 novamente, né? Essa mesma curva que ele corta mais adiante, tá? Então a gente vai cortar o 500 três vezes, é só ver a distância mais ou menos aqui. Então, três vezes na altura 500. Depois ele só desce, né? Ele vem 400, 300, 200 até chegar no Y lá, mas notem que ele não chega na curva de 100, tá? A gente não tem uma informação de uma curva de 100 aqui, tá? Então a gente só vai ter só a informação da curva de 200 e um pouco abaixo dela. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no nosso perfil, tá? O 100 está bem aqui, né? 100, 200, só para a gente ter como referência aqui, desse lado também, tá? Então, 500, aí 400, vou fazer aqui a de 400, mais adiante aqui. 400, 300, 300, e ele vai cortar logo depois a última, que é a curva de 200. Logo depois aqui, assim, tá? Vou pegar esse 200 aqui desse lado aqui como referência, tá? Curva de 200. Tá? E agora a gente vai traçar o nosso perfil. Lembrando, primeiro cuidado, o perfil começa antes do 900, tá? Então ele começa aqui, ó, antes do 900. Eu não posso deixar ele começar lá em cima, ele tem que começar antes. Qualquer lugar aqui já está certo, entre 800 e 900. Para ser mais preciosista, como eu falei, a curva tava, o perfil estava mais próximo do 900, então eu começo mais próximo do 900 lá. Então eu vou fazer aqui, brincar de ligar os pontos para fazer o nosso perfil topográfico, né? Então, a topografia vem descendo, chega aqui no 500, né? Chega aqui no 500 metros, né? Vou retornar para cá. Chegou nesse primeiro 500, o perfil continua indo aqui, ele está descendo em direção a essa drenagem, né? E depois ele volta a subir de novo em direção aos 500. Então ele vem aqui, ó, ele faz mais ou menos isso, ó, ele desce, depois ele retorna a subir em direção ao 500 aqui, tá? É mais ou menos essa a interpretação. Chegou aqui nesse 500, ele vem, ele está subindo, né? Ele cortou a linha de 500, então ele está subindo de novo no relevo. Só que ele sobe e ele nunca chega na altura de 600. Ele retorna para 500. Então o que vocês vão ter é algo parecido com isso aqui, ó. Ele vai subir um pouquinho e depois ele retorna para 500. E por último, o perfil desce até o final. Porém, como eu falei, ele não chega na altura de 100 metros. A gente não tem essa informação. A gente só sabe que ele corta com certeza a cota 200. Né? Então, o perfil vai descer aqui, mas ele tem que terminar entre o 200 e o 100. Ele não pode terminar abaixo do 100 ou no 100, porque a gente não tem essa informação, tá, pessoal? Então, ele precisa estar finalizado entre o 100 e o 200. Então, a gente vai continuar aqui esse perfil, ele vai descendo até aqui 200, ó, e ele vai continuar descendo e vai finalizar em algum lugar aqui entre 200 e 100, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado aqui com o nosso perfil, tá bom?
Então, esse é o primeira parte, digamos assim, do exercício, né? Fazer o perfil topográfico que ele está solicitando. Porém, como ele deu informações ali do furo da sondagem, ele quer que a gente desenhe as camadas, né? As camadas são camadas horizontais, então a gente precisa desenhar essa informação geológica aqui no nosso perfil, tá? Então deixa eu só dar uma limpada aqui. Tá, então temos aqui o nosso perfil topográfico e agora eu preciso inserir essas informações, tá? Como a gente já falou anteriormente, o nosso perfil, tá? Ele vai se basear nas medidas tiradas a partir desse furo aqui no A, tá? Então ele diz o seguinte, que no furo A, que está na cota de 950 metros, a partir daqui, indo para baixo no furo, ele furou 100 metros de siltito, tá? Então, se começou em 950, né? Essa camada aqui ela vai de 950 até 850, sendo que a gente não tem muito essa informação aqui no nosso perfil, né? Então, o siltito nesse perfil aqui, deixa eu dar uma apagada aqui, só para melhorar um pouco esse desenho, para facilitar vocês enxergarem, vou botar mais aqui próximo do 900, um pouquinho. Tá? Por quê? Porque o siltito, ele vai vir até aqui, ó. É só essa pontinha aqui, ó. O siltito, ele tá só nessa pontinha aqui do perfil, tá? O siltito vai ser só isso. Por quê? O furo de sondagem não começou em 900, ele começou em 950. Não se esqueçam disso, né? O furo de sondagem era mais alto. O perfil não passa onde está o furo, tá? O perfil está mais baixo. Então, no nosso perfil só vai aparecer esse pouquinho aqui de siltito. 50 metros aqui, até menos de 50 metros de siltito vai aparecer no nosso perfil. Que ele vai estar até a altura de 850. Próxima informação. Daqui, após o siltito, ele furou 100 metros de folhelho. 100 metros de folhelho. Então, o siltito vai até 850. Daqui em diante eu tenho 100 metros de folhelho. Então, até a altura 750, até aqui assim, ó. Até essa altura, 750, até a altura 750, aqui eu tenho folhelho. Então, aqui eu vou ter o folhelho desenhado no meu perfil, até 750. Continuando, terminou o folhelho, ele furou 50 metros de calcário. Tá? Então, se o folhelho terminou em 750, o calcário vai estar bem aqui assim, ó, até os 700, certinho, uma camadinha fina de calcário aqui que a gente vai ter. Então, vou colocar aqui a simbologia do calcário, os tijolinhos aqui do calcário. Deixa eu fechar isso aqui que tá. Travou. Tá? Então, até 700 a gente vai ter o calcário. A partir do calcário, ele encontrou 150 metros de argilito. Então, a partir do 700 para baixo, eu vou ter 150 metros de argilito. Então, vai até a altura 550. Até aqui, a gente vai ter argilito. Tá? Então, até aqui, eu vou ter o argilito. Nem lembro qual foi o símbolo que estava lá. Inverti, mas não tem problema. Tá? Então, 150 metros de argilito. Após o argilito, ele encontrou 200 metros de arenito no furo. Tá? Então, abaixo do argilito, eu tenho 200 metros. Então, vai do 550 até o 550, 450 eu tenho 100 metros, 350 eu vou ter 200 metros. Então, vai até essa altura aqui, do 350.
tá? Então, toda essa parte aqui é arenito, né? Então, vou botar os pontinhos dele aqui. Por último não, penúltimo, né? Abaixo dos 200 metros de arenito, ele encontrou 200 metros de conglomerado. Então, se até 350 eu tinha arenito, o conglomerado vai estar 200 metros abaixo. Então, 250, 150. Então, até aqui assim, até aqui nessa altitude aqui, mais ou menos, nessa profundidade no caso, até aqui a gente vai ter o conglomerado. Tá? Temos aqui o nosso conglomerado. E por último, ele encontrou 100 metros de granito, né? Então, de 250, ou desculpa, de 150 até 50 metros aqui, até essa altura aqui, que eu vou deixar aqui meio ondulado aqui, porque eu não sei a espessura total, né? Eu tenho só a informação. Errei o final aqui. Então, essa altitude aqui, nesse pedaço aqui, ele encontrou granito. Tá? Deu para entender? Deu sim. Essa questão é enorme. É grande. Como eu falei, não é difícil, né? Não é difícil. Tá, então, como eu falei, eu não vou. Se eu dar força aqui nesse caso aqui, nesse exercício específico aqui, ele pede para completar o mapa, né? Então, aqui nesse exercício, vocês teriam que fazer isso aqui ainda. Por exemplo, vou botar de preto aqui mesmo. Ele diz que tem 100 metros de siltito, então o siltito vem até aqui assim, mais ou menos, até 850. Então, eu tenho que pintar essa parte aqui do mapa, né? Deixa eu apagar aqui. Vou dar uma cor aqui só para eu me lembrar. Se o título vai ser cinza claro, tá? Então aqui eu tenho se o título nessa área aqui. Depois eu tenho 100 metros de folhelho. Aí vocês iam ter que dividir tudinho, né? Até os 750 aqui é folhelho. Aí todos os lugares que tiverem 750 vocês iam ter que colocar um folhelhozinho aqui, né? Por exemplo, aqui ia ter que entrar um folhelho bem aqui assim, né? Calcário mais 50 metros, até a cota de 700, aí não precisa. Argilito, 150, então até argilito até aqui assim, até o 550. Vocês iam ter que fazer a, a divisão, né? Até o 550 eu teria argilito aproximado. Depois 200 metros de arenito, até a altura 350 eu teria arenito. Então eu teria arenito nessa área todinha aqui, né? Até o 350. Depois até o 150 eu teria conglomerado. Então, onde é que vai ter conglomerado? Vai ter conglomerado até aqui, mais ou menos, tá? Depois eu teria que pintar tudo isso, né? Então, se eu botar uma cor para cada um aqui, né? Folhelho com esse laranja aqui, calcário vou botar um azul claro, o argilito vou botar esse marrom aqui,
O arenito vai ser esse amarelo clarinho. Conglomerado, vou botar esse laranja mais forte. E o granito vai ser vermelho. Na verdade, esse conglomerado vai ficar ruim nessa cor. Vou botar o conglomerado um cinza escuro, pronto. Aí vocês teriam que pintar tudo isso depois, né? Então, começando aqui, né? Pintar essa área aqui com a cor do siltito. Essa outra área aqui com a cor do folheiro. Tudo que tiver acima de 750 é folheiro. Então, aqui é folheiro também. Calcário até 700 metros, então esse azul aqui. Então aqui é calcário. Estou fazendo aqui 3 porradas só para vocês relembrarem, tá? Porque, certo? Você tem que pintar certinho dentro das linhas lá, tá? Então, calcário. Depois do calcário é o argilito. Acho que foi esse marrom que eu botei. Até 550. Então, aqui é tudo argilito nessa área aqui. Até 500. Ah, faltou pintar aqui também. Aqui é calcário. Tem um pouquinho de folhelho aqui nessa parte. O argilito até 550. Mais ou menos até aqui assim. Arenito, tudo que tiver aí até 350 vai ser esse amarelo do arenito. Então, tudo isso aqui vai ser arenito. Toda essa área. Né? Essa área aqui entre o argilito é tudo siltito. Isso aqui é marrom também. Essa área aqui é marrom. Abaixo disso a gente tem o conglomerado. Então, tudo isso aqui é conglomerado.
Aqui também é tudo conglomerado. E o nosso granito, que é o vermelho, ele só aparece aqui nesse mapa, bem aqui no finalzinho, né? Então, seria isso aqui, né, para completar esse exercício especificamente falando aqui, esse que a gente fez em sala, né, que eu passei para vocês, que acho que já é a segunda vez que eu resolvo ele também, tá? Aqui para vocês, tá? Então seria aqui eu estou pintando, né, o mapa geológico, né, que o exercício pede. No que tiver na prova de vocês, eu não vou pedir para vocês pintarem o mapa, tá? Porque senão vai ser trabalho demais, vocês vão perder muito tempo pintando o mapa, tá? E pintar é o de menos. Eu quero que vocês interpretem o furo e consigam colocar essas informações no perfil. Deu para Tá ok. entender? Deu sim. Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Até agora não. Tá, então, Até amanhã. como eu falei, sugiro que vocês vão dar uma checada nos exercícios de vocês, tá? Verifiquem se faltou vocês enviarem algum, tá? E vão organizando isso. A gente ainda teria aqui ainda mais meia hora de aula, né, para vocês utilizarem para fazer isso, tá? Que aí não se esqueçam de me enviar esse, esses exercícios de vocês. Professor, a prova vai ser pelo Tá, CK ou já. no Classroom? Eu vou mandar o arquivo pelo Classroom, Paulo Vitor. O arquivo, vou mandar ela é um arquivo PDF, tá? Aí vocês podem resolver, aí vocês podem encaminhar direto pelo Classroom ou me mandar por e-mail a resolução de vocês. Tá bom.